A paz esteja com todos vocês, meus irmãos. E mais um final de tarde em que o Senhor está conosco, como Ele está conosco sempre. Amém? Essa passagem, irmãos, é uma passagem que eu já fiz, que foi lá pelo dia 22/3 de 2023. Então eu vou falar só de um versículo dessa vez. Se tiver com oportunidade, entre no meu Instagram, ou tá no Instagram, ou já está aqui agora, já está no TikTok. Dê uma procurada e procurem ouvi-la também. Amém, irmãos? Então vamos lá. Nós também temos confiança em vós. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Irmãos, quando ele diz esse termo nós, eu vou citar algumas passagens que vão mostrar esse nós que está sendo falado aqui. Vamos lá. 2 Coríntios 7,16. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Esse posso que é falado nesse versículo que eu disse agora, eu também vou citar uma outra passagem que fala porque ele fala posso. 2 Coríntios 2,3, que diz o seguinte: e isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Amém, irmãos? Outra passagem, 2 Coríntios, também, 8:22, que diz 8 e o versículo 22. Amém? Então vamos lá. 8 primeiro. Com eles enviamos nosso irmão, cujo o zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Irmãos, aqui ele estava se referindo a Tito, porque aqui existia um outro irmão que era zeloso, além do próprio Tito que eu falei agora, que estava em Coríntios, nessa primeira carta que Paulo escreve. Então, além de Tito, existia um outro irmão zeloso que estava entendendo e aprendendo a palavra. Aqui a Bíblia não fala quem é, mas o importante é que muitos estavam aprendendo a palavra e estavam vivendo a palavra, falando da palavra. Amém, irmãos? Então, continuando. Agora aqui tem uma outra passagem que também está se referindo a esse nós, que é uma passagem, que é essa passagem que é esse versículo que eu disse agora, que é o versículo 4, que é nele especificamente que eu estou ministrando, falando para vocês, irmãos, para vocês entenderem. Amém? E uma outra palavra, um outro texto, é um texto que está em Filemão, o versículo 8, o versículo 9, o versículo 21. O primeiro, o versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinto plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho. Aqui esse velho que é falado, irmãos, ele está se referindo porque ele já estava numa idade por volta de 60 anos, amém? Agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, irmãos, aqui o que acontece? Aqui é uma carta que Paulo escreve para Filemão, para que ele se reconciliasse com outro irmão que era Oséias. Eu não sei exatamente o contexto da história, mas houve alguma coisa que aconteceu que fazia com que ele se afastasse. E Filemão, estava na presença de Deus. E Paulo sabia, só que Paulo queria que ele se reconciliasse com esse outro irmão, Oséias. Por isso que ele manda essa carta. Ele manda celosamente pedindo, pelo carinho que ele tinha por Filemão. E ele queria que houvesse essa reconciliação. Porque todos nós, como irmãos, não devemos ter rincha um com o outro. Devemos, se tivermos algum problema, nos reconciliar e vivemos nesse amor de Cristo. Porque o amor de Cristo é para todos. Esse que fez coisa ruim, se reconcilie com o outro. Se reconciliem. É isso que Paulo escreveu essa carta zelosamente para Filemão. Amém, irmãos? Né? Porque ele tinha essa franqueza, porque eram dois crentes que eram um franco com o outro, né? Eram crentes fervorosos
e aprendiam com a palavra, né? Ele aprendeu com Paulo, né? E ambos aprendiam. Paulo também sempre, ele também tinha esse zelo por ele, por isso que ele pediu essa reconciliação. E essa carta é uma carta que fala da confiança, porque ele pede nessa carta para que eles orem por Paulo, porque ele também era o menor de todos, como eu falei na outra live que eu fiz dessa passagem, amém? Agora aqui, irmãos, eu vou falar referente ao versículo 21, o que ele diz? Certo como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então é a carta que ele escreveu. Ele tinha essa certeza que queria fazer mais do que ele estava pedindo. Ele só queria que ele se reconciliasse com Oséias, para que eles juntos pudessem propagar a palavra de Deus também, os dois juntos, sem essa controvérsia, contradição, porque acontece isso nas igrejas. Muitos irmãos trabalham, mas sempre tem algum dentro dos irmãos que está com alguma rincha, está triste, não tá contente. O outro irmão mostrar que se há alguma coisa que eu fiz errado, me perdoe. E vamos trabalhar juntos. Nós estamos em prol no único reino, que é o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus. Amém? Então, irmãos, quando ele diz aqui temos confiança, eu vou citar algumas passagens, tá? Eu falei na outra live também que eu fiz, nessa data que eu falei para vocês, irmãos, mas é que eu vou citar especificamente alguns versículos aqui. Não sei se eu falei nas outras, mas depois vocês até confirmam. Então, quando ele fala temos confiança, Romanos 2,19, que estás persuadido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Aqui, irmãos, há duas passagens que eu vou citar, porque ele fala a questão de trevas aqui, com relação a se temos confiança nesse versículo, nessa passagem de Romanos. Primeira, Mateus 15:14, né? Que fala o seguinte: aqui é falado da questão dos cegos serem guias de cegos, na questão para não segui-los, pois ambos irão cair. É a questão, seja vigilante. Se você segue um cego, você não vai cair? Você vai cair. Então ficar vigilante, é a questão de ser vigilante. Isso é referente ao de Mateus 15:14. Depois vocês leem a passagem, vocês vão entender, que é o que eu estou explicando agora. E a outra passagem é a questão de vigiar, né? Que eu falei agora. E a outra passagem, que é de Lucas 11:35, né? Aqui ela refere-se para ficar atento, para que a luz não se torne escuridão. Então é essa a questão. Fique atento, porque às vezes uma coisa que é luz, ela reluz, mostra uma coisa bonita, tal, às vezes não é. O diabo, por exemplo, ele era um anjo de luz, ele se tornou trevas. Então cuidado. O inimigo, as trevas, elas se fazem de luz para que você seja enganado. Mas se você estiver na presença de Deus, isso não vai acontecer. Amém? E o outro versículo, quando é falado temos confiança, para confirmar, é 2 Coríntios 2:3, né? Que foi o versículo que eu falei agora há pouco, tá? Quando eu falo da questão de nós. Amém, irmãos? Que eu li agora há pouco. Amém? Então aqui, irmãos, qual é a conclusão que eu quero deixar nessa palavra que Deus me deu hoje? Especificamente nesse versículo. O apóstolo ele mostra que sermos espelho de Jesus Cristo, devemos estar vigilantes constantemente, estando direcionados pelo guiar do Espírito Santo, onde temos confiança para não nos afastar dos caminhos da luz, do amor, da cruz de Jesus Cristo, para termos um coração de reconciliação para com muitos que mudaram por causa do Evangelho, e que o perdão ele tem que haver com você que foi a vítima. Então é isso. Paulo ele tinha confiança, porque ele orientou os coríntios, tanto a primeira como a segunda carta foi orientado, e dessa vez, por isso que ele pede oração, porque ele viu que eles estavam fervorosos e tinham mudado. Mas no meio deles ainda tinha alguns que não estavam, mas ele confiou nesses que ele falou, porque sabia que tinham mudado e estavam com ele.
Então, ele confiou para que eles orassem por ele. Então, irmãos, você tem dentro da igreja essa situação, confiem nos irmãos que vocês congregam. Mas fiquem vigilantes, porque às vezes dentro dos seus irmãos que vocês estão congregando, alguns estão seguindo algum caminho que não está correto. E às vezes o Espírito Santo vai mostrar. Então, se chegar à igreja, converse com a pessoa e mude. Tenha uma reconciliação com esse irmão, porque todos nós vivemos com um único objetivo, o foco, que é Cristo. Então, chegue e se reconcilie com essas pessoas que às vezes fizeram mal. É o que eu falei aqui na conclusão. Façam isso, porque Paulo fez isso. Ele falou nessa carta de Filemão justamente isso. E esse termo de confiança, eles tinham confiança que esses que mudaram iam falar com outros que não estavam coerentes, para que eles mudassem também. É a perseverança. Amém, irmãos? Então tenham isso no coração, sempre. Então essa palavra que eu quero deixar, sejam assim. E não desistam das suas lutas, irmãos. Dentro da igreja, que às vezes a igreja está numa situação difícil, porque parece que os irmãos não conseguem se entender. Confie, ore, seja firme na oração, perseverante na oração. Como Paulo foi pedindo oração para eles, para que ele continuasse firme. Porque ele também, querendo é um pecador, todos nós somos. Então, sejam firmes nessa confiança em Cristo. E vocês verão a glória de Deus, aonde vocês congregam, e lá fora também, pessoas virão e queiram te conhecer. Falei, que igreja é essa que você congrega? Eu vou lá conhecer. Não é para encher a igreja. Porque onde tem irmãos, que a igreja está cheia, às vezes eles têm uma fé morta. Eles têm um Cristo morto, não um Cristo vivo, que vive fora da igreja. Então sejam vigilantes e tenham essa reconciliação, não só na igreja, mas fora, com outras pessoas, porque o nosso foco é Cristo. Amém? Eu quero que todos fiquem na paz do Senhor e que o Espírito Santo guie vocês constantemente. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima live. E amanhã nós temos o culto da vitória. Eu espero vocês lá para glorificarmos o nosso único foco, que é Cristo. É a vitória maior. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém?